graça, paz de olhos avivados. Amém? Amém? Amém. Cadê a geração que está com sede do Espírito Santo? Aleluia. Peço que aqueles que puderem me ajudem abrindo suas Bíblias em Daniel, capítulo 10. Quando foi me proposta a oportunidade de estar aqui, quando Mariana me pediu, eu falei: Senhor, o que eu levo para uma geração de jovens? Uma geração que aqueles julgam, falam, opinam o tempo todo. Mas eu também acredito que é uma geração que está cada vez mais cheia do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que é uma geração que, no obscuro, uma geração que, mesmo solitário, aqueles que ficam em suas casas, nos seus quartos, colocam seu joelho no chão e pedem a Deus cada vez mais. Daniel 10, versículo 4. Quem puder abrir e me ajudar. E no dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. E o seu corpo brilhava como pedras preciosas e o rosto parecia um relâmpago. Os olhos eram como tochas acesas e os braços e as pernas brilhavam como bronze polido. E a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados. Fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto vi essa visão impressionante, fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou te dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça, e ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta à sua oração. Aqui é Daniel mostrando a visão que ele teve à beira do rio Tigre. E acho muito interessante nessa passagem aqui um trecho muito importante. Não sei se vocês prestaram muita atenção, mas no decorrer do texto fala o seguinte: Daniel, ele orava muito ao Senhor, ele pedia a resposta do Senhor. E quanto mais ele pedia do Senhor, menos ele esperava do que realmente iria acontecer. E foi quando ele teve essa visão. Essa visão à beira do rio Tigre, ele estava acompanhado. Ele estava com seus parceiros, ele estava com pessoas. Mas quando o anjo veio até ele, todos aqueles que estavam ao seu redor ficaram com medo e fugiram. Por quê? O que eu entendo disso? É porque quando é no particular, é apenas você e Deus. Porque quando é no particular, é só com ele é só com você que ele quer falar. Quem está ao derredor, não importa se seja pai, se seja mãe, se seja tio, se seja tia, se seja primo, se seja irmão. Quando Deus quer falar, é apenas você e ele. E eu acho interessante que logo após eles terem saído de perto de Daniel, por terem ficado com medo e apavorados, e no versículo 10 fala o seguinte: Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. Como alguém levantou Daniel se não tinha ninguém ao redor dele? Como alguém
estava perto de Daniel se não tinha mais ninguém ao derredor dele? É como eu acabei de falar. Quando é na intimidade que Deus quer cuidar da sua alma, quando é na intimidade que Deus quer falar com você, Ele tira todo mundo de perto e Ele vem diretamente para falar com você. Não importa no cenário no qual você esteja, não importa como você possa estar nessa noite, não importa como você entrou por aquelas portas, mas toda palavra de maldição, toda palavra de morte ficou naquela porta, e a partir dessa noite, vivo, você se faz novo na presença do Senhor. E com isso, a resposta é: não fique com medo, Daniel, pois a sua oração foi ouvida. E nessa noite, o que eu penso? Para uma geração de jovens avivados, uma geração de jovens que eu acredito que está buscando cada vez mais o Senhor também. E com isso, Daniel, ele nesse cenário, me mostra que tem pessoas que entraram aqui nessa noite, que naquela madrugada, que você vai se recordar agora, pedia tanto uma resposta do Senhor, aquela resposta que pode ser que saia essa noite, mas pode ser que saia quando você também chegar na sua casa. Mas que para isso é num cenário de intimidade que Ele quer tratar com você. É num cenário de intimidade que Ele quer falar com você. É num cenário de intimidade que Ele quer tratar, cuidar de você. É apenas você e Ele. Aqueles que estiverem ao seu derredor podem ser que momentaneamente venham ser afastados, para que você seja tratado. E com isso, você pode ter entrado aqui nessa noite, ter passado muitas coisas durante essa semana, muitas coisas durante esse dia. Talvez tenham pessoas que entraram aqui nessa noite, que na noite passada não pensavam em acordar, que na noite passada pedia: Senhor, tira essa dor de mim, por favor. Eu não aguento mais sentir isso, Senhor. E são nesses momentos de fragilidade que a intimidade dele chega até a sua porta, chega até o seu coração. E com isso, o que eu entendo é... Logo mais eu pulo um pouco o texto, vou lá para 1 Reis 19. Quando Elias vem chamar Eliseu, Elias chega na presença de Eliseu. Eliseu está arando o pasto com os bois. O que eu entendo, 1 Reis 19, 20 e 21, no final do capítulo mesmo, no primeiro versículo eu entendo que Eliseu, quando vê Elias, ele se assusta. O que faço eu na presença de um servo do Senhor? Qual é a honra? Por que está aqui? E foi quando ele foi chamado. Elias o chama para futuramente substituí-lo. E com isso, no versículo 20, Eliseu toma uma decisão. E essa decisão, ela vem num cenário onde Eliseu fala assim: espera só um pouquinho, que eu vou lá em casa dar um abraço nos meus pais, vou dar um beijo neles, e eu vou te seguir por onde você for, aprenderei com você, porque eu sei que nesse cenário que você vai se encontrar é um cenário que futuramente será o meu, e é onde que eu entendo que é a intimidade que ele busca com você. E no versículo 21, Eliseu ele toma uma decisão muito importante. Essa decisão mostra que, para não ter a oportunidade de voltar atrás, a oportunidade de voltar para o seu velho eu, a oportunidade de não ter margem para erros, os bois que ele usava para arar o pasto, ele pega e mata. Por que ele pega e mata? Porque ele mata o pasto que dava o que comer a ele.
Porque quando você é chamado, quando Ele vem te chamar, de todo o seu coração, você tem que tomar uma decisão. E nessa decisão cada vez quando você está mais perto dele, a intimidade o encontra. E quando isso acontece, você não pode dar margens para erro. Ou seja, quanto mais perto você está do Senhor, quanto mais perto você está dele, menos margem para erro você tem que tomar. Ou seja, aquelas coisas que você pensava em fazer quando chegasse na sua casa hoje, aquela navalha que você usava para se cortar, aquela junção de remédios que você juntava para tomar, quando você chegar na sua casa hoje, um posicionamento você vai tomar e vai falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter intimidade com você. Eu quero fazer como Daniel, como a minha oração seja ouvida por ti, Senhor. Eu clamo por isso, Pai. Então não dê margens para erro quando Deus te chamar. A intimidade é você e Ele. Mas não adianta Ele te chamar e você não tomar um partido. Não adianta Ele te chamar e você não tomar um posicionamento quanto a isso. E é isso que eu tenho para falar sobre essa nova geração. Tome um posicionamento. Tudo vem de um posicionamento. A sua oração, que vai ser resolvida pelo Senhor, vem de um posicionamento. Qual é o posicionamento que eu preciso? Entregar tudo a Ele, e o mais Ele fará. Não me encontro mais num cenário de morte, mas quando eu entrego tudo a Ele, Ele é a videira verdadeira, o leão da tribo de Judá, aquele que responde por tudo, o júri e o juiz, é aquele que fala por mim. Não precisa abrir a boca para difamar ninguém, não precisa abrir a boca para julgar ninguém. Esse não é o meu lugar, é o lugar dele. A única coisa que eu tenho que fazer é confiar, porque a intimidade, quanto mais intimidade você vai tendo com seu Pai, mais posicionamento você vai tomando. Isso é natural. Isso não é tão complicado de entender quando você realmente entrega para o seu Pai e descansa. Que você saia daqui nessa noite entendendo que o cenário de morte pode ter ficado do dia anterior, mas que a partir de hoje, vivo, você estará na presença dele. A partir de hoje, que você venha tomar um posicionamento de um verdadeiro adorador do Espírito Santo de Deus. Que a partir de hoje, a partir desta noite, venha ser um romper de águas na sua vida. O véu já foi rompido. O que eu preciso é chegar até Ele. Não preciso de sacerdote, não preciso de intermediador. Eu entrego tudo a Ele e o mais Ele fará. Aleluia. Rapidamente, eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão sobre a sua cabeça. Rapidamente. Queria que repetisse após mim. A partir desta noite, mais forte, vai estremecer o inferno. A partir desta noite, eu não me encontro mais em cenário de morte, pois vivo estou na presença daquele que me chamou. Amém? Aplaudo o nome do Senhor e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.